Então, vamos lá, gente? Então, Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação, parte 1, né? Nós vamos fazer a parte 1 para não ficar pesado demais, né? Porque nós precisamos também absorver aprendizado. E se a gente joga muita informação de uma vez, acaba que a gente não pega tudo que a gente precisa pegar, né? Então, nós vamos voltar, recapitular um pouco lá no capítulo 11, né? Lembra quando o Herculano chegou até Alexandre e falou: olha, você lembra de Segismundo? Você lembra de Adelino? Você lembra de Raquel? Pois bem, Segismundo está para reencarnar, mas está encontrando dificuldades com Adelino. Porque, como você sabe, na última encarnação do Adelino, o Segismundo o assassinou. Aqui, enquanto em espírito, o Adelino já tinha perdoado, já perdoou Segismundo e aceitou tê-lo como filho. Mas agora, na carne, reencarnado, né? Toda vez que ele se desdobra, vem à tona esse sentimento de inimizade, sentimento de repulsa, e de uma certa forma está dificultando a reencarnação de Segismundo para que eles possam então, né, se restabelecerem entre si, né, a amizade deles, pelo menos que não amizade, mas que reparem, que expie, que sane e que dê por encerrado, né, esse ato que um dia aconteceu. E aí Alexandre fala: não, eu lembro perfeitamente, né? Adelino era meu amigo, devo inclusive a ele alguns favores, e eu vou sim tentar ajudar. André então manifesta interesse em vir para poder aprender sobre reencarnação, porque era uma coisa que ele ainda não sabia, era novo para ele, e aquilo iria enriquecer muito, né, o seu aprendizado. E aí Alexandre fala: olha, André, eu não me oponho, mas você não pode ir conosco nessa missão cru de tudo. Você precisa passar pelo setor da reencarnação para você ver como funciona, para aí sim você nos acompanhar, né? Cru de tudo, ignorante de tudo, sem saber como que funciona, por enquanto, né, não é viável e nem possível. Então André, no capítulo 12, passa pelo setor da reencarnação, aprende, vê praticamente tudo como funciona, né? Claro que ele não sai dali um expert, mas sai dali com muitas informações de como que funciona de fato uma reencarnação, porque ele agora, o restante ele vai pegar aqui agora no capítulo 13. Né? E aí a gente chega no capítulo 13 com André muito satisfeito, né? É chegado o dia de descer a terra para ir até a casa de Raquel, para ir até a casa de Adelino, né? Para sentir como que funciona. E o livro começa dizendo assim, né? Que ele estava ditoso e emocionado, né? Porque iria descer para mais um aprendizado. E aí no segundo parágrafo ele já começa assim: profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista, né? Então André, como sempre, com sede de aprendizado, com sede de continuar caminhando, continuar aprendendo, porque quando se aprende, quando busca entendimento, o maior beneficiado somos nós mesmos, né? Porque o entendimento é nosso, ninguém vai nos tirar, seja encarnado ou desencarnado. E nós já vimos aqui também uma outra passagem em um outro capítulo, eles dizendo, os espíritos amigos dizendo que nenhum conhecimento é demais. Seja em qual esfera nós estejamos, nós vamos levar esse conhecimento conosco e esse conhecimento é muito viável, né?
E aí, mais para frente, na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muitas vezes recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão do espírito desencarnado no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que noutro tempo recebera muitos favores dos personagens envolvidos naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Então, o que a gente pode tirar aqui para a gente, né? De uma certa forma de aprendizado. Numa mera falha, né? Numa pequena fala aqui do Alexandre, olha, André, né, numa outra oportunidade, né? Lá atrás, quando eu também estava encarnado, eu devo, de uma certa forma, alguns favores a esses envolvidos, né? A esses que estão aí tentando se projetar para poder dar tudo certo, Segismundo, Adelino, Raquel, né? Então, por isso que eu estou aqui. Então, a gente tira como aprendizado o seguinte, olha, a amizade continua, né? As amizades que a gente fez um dia e aqueles que nos estimam de fato, está conosco, seja encarnado ou desencarnado, né? Por isso que a gente tem que ter a noção de que nem sempre a gente fala, né? Ah, meu ente desencarnado, meu amigo que desencarnou. A gente tem outros amigos também, que por hora, como nós passamos pelo corredor do esquecimento, por hora nós não sabemos quem são, mas eles sabem quem somos nós, né? Então, eles vêm ao nosso auxílio. Então, a amizade continua, o amor continua e eles velam por nós. Então, não é somente aqueles que foi da nossa família nessa encarnação e que já fizeram a passagem, que é amigos que são parentes do outro lado, né? Existem amigos que vêm de longe, né? Se reencontrando, ora aqui, ora lá. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. Então veja bem, eles saem do mundo espiritual e vão para a casa de Adelino e Raquel. Quando eles chegam lá, eles percebem o quê? Que Herculano, aquele amigo que pediu ajuda lá para Alexandre, né, para ajudar na questão da reencarnação de Segismundo, conversando com Adelino, ele já se encontrava lá na porta, né? Já estava o quê? Aguardando. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe que trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Então, ou seja, como André ficou surpreso, né? Alexandre falou com ele, não, eu já tinha combinado com Herculano que viesse e que trouxesse Segismundo, né? Que seria muito bom. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo. Segismundo veio em minha companhia e nos espera lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre. Consagrei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos. Então, ou seja, eles ficaram por ali naquela noite e ainda iam permanecer no outro dia, né? Então, Alexandre disse, vamos permanecer por aqui,
a gente conhecer, para saber, né, como que tá a situação aqui dessa família. O casal Adelina e Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei seria o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava um espírito que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosamente. Herculano perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai, e após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore, nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Então, Segismundo já estava ali, né? Todo apreensivo, choroso, né? Porque estava vendo a situação. Mas Alexandre pede, então, calma, né? E repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentua em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima noutro tempo de seu ato impensado. Não encontraria, talvez, as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Então, olha lá. Primeiro, ele, né, depois de lá choroso, ele fala: olha, eu tô para reencarnar. Mas Adelino, quando encarnou, esqueceu do perdão que me destes. E agora tem essa repulsa, né? Tem esse ponto aí de não querer me aceitar. E aí o que Alexandre fala para ele? Olha, vamos com calma, tudo vai dar certo, mas veja bem a situação de Adelino. Talvez se fosse o contrário, talvez você também não estaria experimentando da mesma, né, situação que ele se encontra, do mesmo sentimento de repulsa, né? Então, o que Alexandre chama ele a fazer? Primeiro, a ser positivo. E depois, para que ele exerça a empatia, né? Por quê? Porque são situações difíceis. Então, quando a gente vem, reencarna e passa pelo corredor do esquecimento, esse corredor do esquecimento, ainda que a gente traga resquícios,
É misericórdia, porque senão a gente não conseguiria sanar nada. Imaginem vocês ter como filho, né? Saber que está vindo ali como filho aquele que um dia te assassinou, né? A repulsa já seria antes do nascimento, como está sendo aqui, né? Com Adelino. Porém, Adelino tem essa repulsa, mas quando se desdobra, né? Mas quando vem à tona, também está trazendo resquícios com ele. Então veja como é grande o trabalho da espiritualidade, né? Para ajudar, para fazer com que tudo se encaixe, para nos aconselhar, mesmo que a gente volte do desdobramento sem saber nada que aconteceu, né? Mas vem para nos aconselhar, para nos ajudar. Agora, o que acontece, né? Muitas das vezes com aqueles que não dá passagem para que essa ajuda possa chegar, né? A gente sabe também, abrindo aí um parênteses, né? As grandes causas aí dos abortos espontâneos, né? Muitas das vezes, né, são espíritos que já são muito rejeitados ou a prova é muito grande, tem uma desistência. E mesmo às vezes que a espiritualidade amiga queira ajudar, né, a situação tá tão densa e tão pesada que às vezes não consegue. Ou então não tem amigos para poder intervir, né, por eles. Então envolve, né, uma série de fatores. Então, glória a Deus, né, que Adelino e Segismundo têm aí esses amigos como intermediário para tentar ajudar, para tentar chamar então para a responsabilidade. Herculano, que contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. Então, olha mais uma vez Alexandre chamando a atenção, né? Herculano fala, olha, ele está abatido, desanimado. E aí Alexandre fala, é natural, só que ele está levando, passando além da conta. Ele está acentuando ainda mais, né? E está indo, né? Por caminhos, sofrendo inquietações que não se justificam, né? Então veja bem, não venha nós achando que a espiritualidade amiga não vai nos chamar a atenção quando precisar ser chamado, né? Ali eles não têm negócio de conversar colocando os panos quentes, né? Como é o grande ditado aí. Conversar. Não, a coisa é falada quando precisa ser falada, né? Então, ele já fala logo que é normal, mas que ele também está intensificando muito, né? Então, que isso sirva também pra gente, né? Cuidado pra gente não intensificar demais o que não precisa ser intensificado. Porque isso só vai gerar um determinado prejuízo, né? Vamos dizer assim, psíquico para a gente mesmo. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso. Observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhamos em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, né, de mau humor, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra efetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida. Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido olhou-a com frieza e respondeu lacônico. Nenhuma.
A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico não poderá ser útil, de modo algum, aos nossos propósitos. Então, o que ele fala? Olha, mal-humorado desse jeito que ele tá, né? Ele não vai conseguir, nós não vamos conseguir ajudar de forma alguma, né? Vibrações diferentes, né? E ele fica preocupado, porque ele fala o seguinte, né? Quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si, pode saber-se que ali tem então um lar o quê? Em desequilíbrio, né? E aí, às vezes é difícil até para a espiritualidade amiga entrar e ajudar naquilo que precisa, na missão que precisa. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nesta noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a mão sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que o papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida: não sei, Joãozinho, ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino olhou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora. E por que fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob forte impressão, a genitora, carinhosa, esclareceu a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra à vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. E quantos, né, gente, lares que não vivem isso, né? Lá na rua é uma coisa, dentro de casa passa a ser outra completamente diferente, e na grande maioria das vezes, dentro de casa, negativamente, né? E aí Alexandre, através da criança, começa, né, a tentar entrar aí pelas vias da emoção, do coração, para ver se desarma ele um pouco e o deixa em condições de conversar mais tarde. E aí a mãe cordialmente, né, tentando o equilíbrio, conversa e pondera esses pontos, né, para que a criança tente pelo menos entender. Mas nós que somos adultos precisamos entender que dentro da família também precisa ter diálogo. Que embora a gente enfrente lá fora desavenças, desafios e cansaço, a gente não pode chegar lá também e descontar tudo, despejar tudo na família. Para isso existe o diálogo.
né? Para contar o que acontece, para poder colocar as vírgulas onde precisa, os pontos onde precisa. Olha esse ponto aqui, será que você poderia me ajudar? E no primeiro impacto, Alexandre já percebeu o desequilíbrio e percebeu com a fala da mãe que ela estava muito mais equilibrada do que ele. A gente prossegue. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe e tornou: que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras profundas da alma pela ternura do filho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu seu pensamento com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçara a alegria no semblante infantil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvidos nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa perguntando: papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo, com paternal alegria, acrescentou: já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito: mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? Então, primeiramente, né? O que Alexandre desperta na criança? Lógico que isso ele já tinha. Tanto que ele fala aqui: a mamãe me ensina a orar todas as noites. Então, é porta aberta para que a espiritualidade possa o quê? Agir naquele ponto. E ele passa através da criança de uma forma muito sutil a importância da prece. Quando a criança fala: você quer rezar comigo de noite? Atentando-se Adelino para a importância da prece. E quando a criança fala: mamãe me ensina todas as noites a rezar por você, aí desaba, né? Porque a pessoa que está ali troncuda, mal-humorada, mal conversa, mal fala, de repente ouve de uma criança uma coisa dessa, né? Ou seja, você que está aí mal-humorado, ó, todos os dias eu rezo por você. Então, Alexandre começa a pegar também pelas vias o quê? Do carinho, de um pouco de amor. Porque se a mãe, né, dirigisse de forma mais arisca, com certeza ali poderia, né, ter tido uma desavença ali entre o casal, né? E abandonando o talher instintivamente, olhou para o alto de mãos postas e recitou. Isso é a criança, né? Aí ele faz a prece. Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia, assim seja. Né? Então, ou seja, ele faz uma prece para o pai, mostrando para o pai o que ele faz toda noite. Lá embaixo, o genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas e fixando ternamente, o filho murmurou:
Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou. A palestra do João, né, ou seja, a prece, a fala do João, fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado d'alma. Há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na quantidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo, graças a Deus, ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. Então, o que aconteceu aqui, né? A partir de uma prece, a partir dessa mãe que soube conduzir, né, aquele diálogo à mesa, ainda assim sabendo ela, né, que aquela maneira de se comportar não era o correto, a criança vem logo em seguida, despertando uma prece, abriu portas para que ele pudesse, de uma certa forma, o quê? Desabafar, contar o que estava acontecendo. E ele fala, olha, eu não estou bem, né? Eu venho tendo noites muito agitadas. Eu venho sonhando, né, com um homem que vem até mim. E eu dou graças a Deus quando eu acordo. Porque eu prefiro enfrentar essas máscaras humanas do que permanecer nesse sonho, né? Que é aqui um desdobramento. A esposa admirada observou carinhosa. Creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou. Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis! E o que é isso, né, gente? Querendo ou não, são resquícios aí, infelizmente, né, que ele trouxe, está carregando dentro de si, né? A gente sabe que, enquanto a gente está no nosso corpo, né, corpo físico, denso e pesado, essas lembranças somem, a gente não tem essas lembranças. Outros, nem desdobramento também as têm, mas alguns trazem resquícios, né? E aí, embora ele tenha perdoado Segismundo, todas as vezes que à noite ele encontra com ele, com aquelas características ali, para ele é um pavor, porque inconscientemente, né, veja que é resquício, ele não sabe diretamente o que aconteceu, mas ele tem a impressão do que possa acontecer, e esse possa acontecer é o que já aconteceu lá atrás, né? Quando ele fala, dá a impressão que ele vai me assassinar pelas costas, né? Isso é o quê? Resquícios de um ato que aconteceu, né? E ele está aí trazendo com ele. E modificando o tom de voz, acrescentou. Admito esteja eu sobre fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa. O marido pensou alguns momentos, como se seu espírito vagueasse através das longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou. Talvez não precise recorrer a médicos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração?
De olhos molhados e pensativos, prosseguiu. Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece, ensinando a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me, confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então, perdi a crença pura que sinto necessidade de retornar. E aí, né, Alexandre, através da criança, induzindo, né, intuindo a criança a dizer, consegue despertar a ele para a oração, para a fé em Deus, para esses momentos. Né? Porque a gente sabe que oração é antídoto, né? A oração é como se fosse um remédio. Então, todas as vezes que nós estamos em dificuldade de aceitação, em dificuldade de alguma coisa que está no nosso caminho, que precisa se resolver e que às vezes fugiu do nosso controle, nós precisamos recorrer à oração. Porque a oração é antídoto para o nosso corpo espiritual, para a nossa mente e porta aberta para que aqueles que nos estimam possam estar junto de nós, nos ajudando, nos intuindo e jogando sobre nós, né, energias positivas. E sobretudo, quando a gente desperta para a oração, a gente consegue o quê? Perseverar um pouco mais e nos manter, né, em equilíbrio. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observara no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura. Volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-lhe e acrescentando. Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Então, ou seja, veja bem, eles chegaram na casa por volta de 18 horas, ali permaneceram, né? E continuam. Ela falou para ele, vai dormir para você descansar um pouco, né? E o desenrolar da conversa vai se dando até no outro dia. E André, Alexandre e Segismundo, Alexandre e Herculano estão por lá, né? Deixaram um pouco suas tarefas lá, estão trabalhando aqui. Iluminou-se o semblante do pequeno de imensa alegria. Contemplou a mãezinha enternecida e observou. Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza, que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos. Felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais, tão elevados quanto eles mesmos, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? E a André está lá na dúvida, né? Como se diz, para que tudo isso? Para que eles vieram até aqui? Né? Eles já não são espíritos tão evoluídos, por que eles não do outro lado, lá mesmo, na espiritualidade, lá na colônia, eles já não cuidam de tudo para que o Segismundo possa, então, né, reencarnar sem precisar de todo esse cuidado, de toda essa atenção, de estarmos aqui, né, nessa constância, olhando o que está acontecendo, tentando entrar nos menores pontos, né? Então, para que tudo isso, né? Mas dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor Herculano falou nesses termos. Não devemos e nem podemos forçar a ninguém.
e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Então, ou seja, existe um projeto reencarnatório. Ele já aceitou? Aceitou, mas não existe no mundo espiritual obrigar ninguém a fazer nada. E nem lá permanecer, né? Por isso que nós já conversamos muitas vezes aqui em outra oportunidade, né? Sobre desencarnados que chegam no mundo espiritual e de repente não quer ficar. A espiritualidade amiga não vai segurar ninguém lá, né? Quer permanecer aqui, sobre os cuidados, permaneça. Não quer, meu amigo? Você quer experimentar das sensações que está lá fora, né? Você quer usar de seu livre-arbítrio para isso? Nós não podemos fazer nada, então vá. Porque acaba que aquele que não quer permanecer, acaba atrapalhando o convívio comum daqueles que ali estão, né? Que estão mais tranquilos, que estão mais em paz, tumultua de uma certa forma. E aqui, Herculano vem dizer a mesma coisa para Alexandre, para André. Olha, André, nós estamos aqui porque a gente quer que ele aceite de bom grado. Ninguém vai estar lá do mundo espiritual a organizar tudo para que aconteça aqui, né? Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada. Segismundo vai reencarnar se assim estiver meios viáveis para tal. Se não tiver, nós vamos retornar, né? Mas fazer obrigado, ninguém vai fazer nada obrigado aqui. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito da experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. Então, olha lá. Tá lá André, Herculano, Alexandre e Segismundo. Chegam outros espíritos, né? Que são também responsáveis por essa reencarnação, diretamente, né? Porque esse grupo, primeiro grupo, está lá com o intuito de ajudar, né? Então, eles chegam e ficam felizes por encontrar eles lá, né? Ou seja, que bom que vocês estão aqui também em nosso auxílio. A presença do meu instrutor parecia incentivo ao contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a conversa elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentavam-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Então, ou seja, né? Eu que não fiz uma entonação muito bonita aqui, né? Misericórdia. Então, enquanto eles estavam ali, todos conversando, chega o momento, então, em que o pai, né, Adelino, retorna, então, ao lar. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, dando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino aos seus propósitos de reaver a serenidade íntima através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino,
Disse-nos então: estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Vamos acompanhar. Então, por isso, né, que a gente sempre fala, né? Eu, antes de entrar na live, faço. Espero que vocês também façam, né? Toda vez que a gente vai fazer uma oração, a gente pede a Deus, né? E Jesus que permita que a espiritualidade amiga esteja conosco, né? Esteja com a gente, esteja conosco, nos guiando, nos colocando aí no melhor caminho e que naquela oração eles possam, né, nos ajudar a ter discernimento daquilo que a gente ora, né? Porque a gente ora ou é para agradecer, ou é porque a gente precisa de alguma coisa, ou as duas coisas, né? Geralmente juntas, né? Então, a gente precisa muitas das vezes ali ter discernimento, para que eles possam nos intuir, não só, né, para o discernimento, mas para a persistência, para a empatia, para a gente ter mesmo o entendimento daquela situação que a gente está pedindo e que a gente está vivendo, né? Vivenciando. Naquele momento, nosso grupo estava crescido de 3 espíritos amigos de Raquel, que tinha vindo até ali, igualmente convocadas pelas dedicações de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. Ou seja, a casa estava cheia, né? O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelho e fazia a oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo de seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suas irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações ao nosso pensamento, em rogativa, congregaram-se com parcelas de luminosas substâncias e se reuniram num todo, derramando-se sobre o leito conjugal como se fossem sutis de forças magnéticas, né? Correntes sutis de forças magnéticas, revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo, ou seja, foi então que nós vimos Raquel se desdobrar, né? Deixou o corpo físico lá adormecido, né? E se desdobrou. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar, indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor pedindo explicações. Alexandre não se fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me: não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Então, olha aí uma resposta para vocês também, né?
Muitos que falam assim, Ana, eu me desdobrei, eu sonhei, eu tive com fulano, mas eu voltei assim, algumas coisas vieram comigo, outras ficaram vagas, outras eu nem sei, né, o que foi falado, só sei que foi falado alguma coisa, né? E olha lá, a casa tá cheia, mas Raquel, mesmo em desdobramento, só conseguiu ver a avó, né? E André fica assustado. Como assim? Ela está em espírito, ela se desdobrou e está agora na mesma condição do que nós, embora ligada pelo fio prata, mas ela só enxerga a avó. E Alexandre fala, olha, André, não se assuste, não se espante, né? Não se surpreenda. Cada um só vê aquilo para quando, né? Ele vai tirar um proveito próprio, um proveito legítimo, né? Então, ou seja, somente vai nos ser mostrado e vai nos ser nos proporcionados aquilo que naquele momento nós precisamos e conseguimos de uma certa forma ver, né? Ademais, se não é necessário, para quê? Né? Porque surgiria nela aí ainda inúmeras dúvidas, né? Sobre tudo o que estava acontecendo, o porquê daquele tanto de gente ali naquela casa. E afetaria com certeza, né? Um pouco aí da sua caminhada. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho dessa noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Ou seja, ela vai ajudá-los a manter o equilíbrio em oração. Mas vamos nos atentar ao nosso foco. Nós estamos aqui para Adelino e Segismundo, para que essa conversa conosco aqui possa então acontecer. Então deixa ela, né? Não vamos perturbá-la, incomodá-la espiritualmente. Deixa ela no canto dela, né? E assim nós também devemos fazer, né? Deixa nossos entes queridos no canto deles. Porque se é coisas que eles não conseguem modificar, se são situações diferentes da nossa, ao qual eles não podem intervir, não vamos perturbá-los. Vamos deixá-lo lá, né? Seguindo o caminho deles da melhor forma. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina manifestar-se nos minutos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico. Então, nesse momento, Adelino se desdobra, né? Afasta-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre aproximou-se de mim e observou. Está examinando a lição? Repare singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. Então, por que ele observou isso, né? Fez essa observação para André. Preste atenção, André.
Os dois estão dormindo no mesmo leito, os dois comungam da mesma casa, estão junto há várias encarnações, e veja a maneira que ele se desdobra. Adelina com facilidade, ele aos trancos, né? Por quê? Porque a condição mental de um e de outro estão em níveis de elevação diferentes. É muito difícil estarem reunidos nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a avózinha com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou, imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Então, veja bem, ele se desdobra. Ele também vai ter uma visão limitada. Mas ele não vai conseguir ver nem Raquel, que está no mesmo plano, tendo as mesmas vivências do que ele, né? Então, é o que ele fala aqui. Ele somente poderá ver Segismundo. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa, procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Ou seja, né? Alexandre se fez ver, né? Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs naturalmente que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e ofuscando pela intensa luz, soluçava, genuflexo entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. Então, ele consegue assimilar, né? Começa a querer passar por aquele pesadelo, e Adelino remete à memória, consciente naquele momento, as orações do filho. E percebe-se, né, que aquela oração, de uma certa forma, ajudou com que Alexandre, né, que ele vê ali como um guardião, né, um anjo que vai salvar ele daquela situação, mas ele já viu que a situação está diferente. Não é só mais aquele homem que, de uma certa forma, o irrita, que gera medo, que gera repulsa. Tinha ali também, por trás, uma ajuda. E assim nós encerramos o capítulo de hoje, e semana que vem nós vamos retornar para a parte 2. Alguma dúvida, gente?